Fala, Fel, tranquilo? Será que é o fim de Cássio? Para mim, ele é o maior ídolo da história do nosso timão, mas os últimos meses e dias de Cássio no Corinthians foram marcados por sinais. Ele dava sinais, tanto na postura quanto nas falas, principalmente em entrevistas, de que o final do ciclo dele no Coringão estava perto do fim. E a mesma postura nas atitudes e também nas falas de Cássio naquela época, perto de sair do Corinthians, estão se repetindo agora nessa fase ruim no Cruzeiro. Será que o gigante está no momento de aposentar suas luvas? E é isso que a gente vai trazer no vídeo de agora, mas antes a gente vai trazer todas as informações do Timão que enfrenta a porcada nesse sábado 6h30 lá em Barueri. O Timão que defende aí uma invencibilidade contra a porcada de 4 jogos. Ramon Dias aí é pai de Abel Ferreira, mas tanto ele vai estar fora dessa partida por ter sido expulso no último jogo, quanto outras ausências importantes no Coringão. Mas, além das ausências, o Timão vai ter reforços voltando para o time titular e a gente vai ver com o pessoal do G4 todas as informações com o Rodrigo Vessoni, que atualiza tudo do Coringão para a partida desse sábado. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like porque ajuda a gente a todo dia trazer conteúdo aqui para vocês e vamos pro vídeo. E o Corinthians, Vessa, como é que vem para esse jogo depois da semana que teve Cali, alguns jogadores preservados, e até o Garro, né, de volta não aos jogos, mas de volta ao país. Explica também a situação do Garro, o que ele foi fazer na Espanha, o que ele está fazendo agora de volta, e os prováveis retornos no Corinthians. Vamos lá. Primeiro que eu acho que o Corinthians, de alguma maneira, é uma vantagem jogar em Barueri, não no Allianz Parque, onde o Palmeiras, obviamente, é muito mais forte e colocaria muito mais gente no estádio. Eu acho que alguma vantagem sempre tem. O Palmeiras perdeu, acho que as últimas 3 vezes que foi jogar em Barueri, por incrível que pareça. Acho que Internacional, Atlético Paranaense ano passado e o Novo Horizontino esse ano. Então, não se sente ali tão à vontade, só torcedor também não se sente. Eu acho que o Corinthians, de alguma maneira, tem que aproveitar. O Corinthians tem 24 horas a mais de preparação, apesar da viagem a Cali. O Palmeiras jogou na quinta, na quarta, o Corinthians jogou na terça, mas aí compensou um pouco em relação à viagem. Dos jogadores todos que ficaram no Brasil e não foram à Colômbia, ou que ficaram no banco, os do banco obviamente, todos vão estar à disposição, e os dos que ficaram no Brasil, um que eu tenho certeza que volta é o Memphis Depay. Treinou ontem, treinou anteontem, vai treinar hoje, o tornozelo está desinchado, o Memphis vai para o jogo. Todos os demais, sinceramente, eu não acredito na participação, nem no Hugo Souza, nem no Rodrigo Garro, nem no Gustavo Henrique, nem no Angileri. Para mim, todos eles ainda vão estar precisando de tempos para recuperar de lesões e tudo mais, e eu acho que eles não vão na partida. Nem o Coronado, eu estou meio assim, o Coronado é daqueles que tem muita dificuldade para voltar, quando sente qualquer coisa, ele teve um trauma no ombro, eu também não estou acreditando muito no retorno dele. E aí fica essa dúvida, né? Quem vai jogar por trás dos 2 homens da frente? O Yuri e Memphis vão jogar. Os 3 volantes vão jogar. Só que você tem a dúvida de quem vai ser esse cara na frente dos 3 volantes ou não, e atrás dos 2 homens da frente. O normal, o Romero jogou no Allianz Parque, o primeiro jogo da final, jogou bem, era o cara que pegava a saída do Piquerez do lado esquerdo, ele pode pôr o Romero ali, enfim, e fazer o que ele fez no Allianz Parque. Ele pode pôr uma espécie de quarto volante, que aí seria o Bidon, que é um cara mais técnico, canhoto, talvez poderia ser uma saída. Ele poderia até colocar o Hector mais como meia. Mais como meia, o Bidon? Tipo, como se fosse o Garro. Meia. Isso, como um Garro ali, canhoto. E seria isso, jogaria com 4 volantes, mas com Carrilho e Bidon, que, convenhamos, tem qualidade para não ser considerado volantes. Ou até colocar o Hector na frente, junto com o Yuri, traz o Memphis para trás e faz o Memphis de 10. Eu acho uma possibilidade, mas mais remoto. Então, o Corinthians jogará no 4-3-1-2. A dúvida que fica é quem vai ser esse 1, porque o Coronado, ele não jogando, o Garro já está fora também, Garro que voltou da Espanha, passou uma semana lá fazendo um tratamento específico com um cara especialista nesses problemas de tendinite de joelho,
que foi inclusive indicado ou orientado pelo Memphis, que já tinha sido tratado, um cara que passou pelo Atlético de Madrid, esse profissional. O departamento médico do Corinthians concordou que ele fosse, passou uma semana lá, e ele está de volta, e vamos ver agora o andamento do tratamento, mas não tem muita previsão ainda dele voltar. Então é um Corinthians que vai ter muitos problemas ainda, muitos desfalques, o que está acontecendo com vários times, vários deles sequelas ainda da decisão do Campeonato Paulista. Acho que nós temos que trabalhar, né? Acho que primeiro nós temos que confiar quem está aqui, a gente respeita. E a gente tá junto nisso daí, lógico que eu não tenho a menor dúvida que eu sou o cara mais incomodado, né? Participei de muitas linhas defensivas, equipes, e quando a gente fala em defesa, a gente não fala só da linha defensiva, claro que isso sobrecai mais para a linha defensiva e para o goleiro, mas eu entendo, pelo tempo que eu vivi futebol, que por time se defender bem, começa lá na frente, então precisa de todo mundo. Comprometido, até porque hoje nós somos um gol de bola parada e muitas vezes o setor, eu nem vi o gol assim para ver, mas às vezes o setor não é um zagueiro que tinha que cobrir o setor. Então a gente precisa estar em conjunto. Eu entendo que quanto menos gol você tomar, a gente vai estar mais próximo da vitória. A gente tem tomado muitos gols, isso é um incômodo muito grande. Tem sido muito atacado, acho que brasileiro, acho que, se não me engano, acho que o goleiro que mais recebeu chute no Campeonato Brasileiro, se não me engano, tal, mas é um conjunto, não adianta a gente ficar jogando a culpa para esse, para aquele, não, nós temos que trabalhar, ver, eu acho que muitas vezes também até a questão ver vídeos, rever, ver posicionamentos, eu acho que tem alguns gols que, no meu ponto de vista, que a gente tem tomado por detalhes básicos, honestamente, e a gente tem que sanear isso o mais rápido possível. Acho que domingo tem um jogo bem difícil e nós temos uma oportunidade de tentar melhorar na parte defensiva nesse próximo jogo. O Cássio estava no Corinthians do ano passado, ele saiu do Corinthians e o Corinthians começou a ganhar. Ele chegou no Cruzeiro, o Cruzeiro parece o Corinthians do ano passado. Vamos ver o que o Cássio falou. A gente tem uma arte aí com a declaração do Cássio, em que ele sai ali, deixa o campo bem irritado, né, bem incomodado mesmo, e ele fala: uma sequência de erros infantis de posicionamento, de comunicação, um contexto geral. É só pegar os gols. Eu não me eximo de tomar gols que eu poderia ter defendido. Olha o gol, o cara estava sozinho no meio da área. Olha o posicionamento, cansa também. Só o Cássio. Então ele está se protegendo ali, tudo não é culpa do Cássio. Que é isso que o Hernan está falando, né? De cada um começar a olhar para si e de, olha, esse barco aqui está meio complicado, eu vou tentar me salvar. E me parece que é esse o lance do que o Cássio está fazendo nesse momento. E você vê o Cássio, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só venceu por causa do Cássio. E aí teve erro individual do Wallace, que não está bem, né? O Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, marcou lá em cima, e no segundo tempo o time deu uma estacionada. Então, assim, o Cássio ajudou a garantir um resultado de vitória, beleza. Só que o dedo é apontado quando você tem uma derrota. Pô, o Cássio não está pegando nada. São bolas defensáveis que o Cássio está deixando passar. Então, isso vai meio que minando a paciência do jogador, vai vendo que, poxa, vai sendo um Corinthians 2.0 para o Cássio, né? Tudo é culpa minha, tudo é culpa minha. Olha aqui, que dia é hoje? Hoje é dia 10. Nossa, 10. 24 de abril do ano passado. Daqui a 2 semanas eu vou fazer um ano. Olha a frase do Cássio 1 ano atrás. Não é questão de faltar confiança. Eu tomei um gol que era defensável. Depois eu fiz um monte de defesas. Tudo bem, eu entendo. Quando começou o ano, eu sabia que seria assim. A conta iria sempre sobrar para mim. Se eu tomo o gol de pênalti hoje, a falha é minha. Estou indo até em psicólogo, psiquiatra. Está difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Cara, de outra maneira, é a mesma declaração. E essa declaração repercutiu demais ano passado. É a mesma declaração um ano depois. Fez ele sair do clube. Exatamente. Então, ele tem razão. Porque a partir dali ele é afastado com esse argumento da saúde mental, né? Ele é afastado assim, ele é tirado a titularidade dele. Aí entra o Carlos Miguel, que também fica poucos jogos, vai embora e aí depois entra o... Ele tem razão. Como o Cássio é uma referência, ele era uma referência no Corinthians, e ele contratado passa a ser uma referência no Cruzeiro, ele está certo, os olhares vão para ele. É verdade. Só que, primeiro que ele não precisa disso. Ele não precisa mais disso. Segundo que,
Se você tá achando que toda a responsabilidade tá jogando em cima de você, tem que resolver isso. Dentro de você mesmo e dentro do ambiente em que você está envolvido. Não pode ter, um ano depois, a mesma declaração, com palavras um pouco diferentes. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa ter, acima de tudo, respeito. Você é uma pessoa que sempre teve um respeito muito grande por nós, toda vez que parou para nos conceder entrevista e pela história linda que você escreveu dentro do Corinthians. Mas eu preciso te perguntar neste momento que falta confiança para todo mundo. Falta confiança até para uma pessoa como você que já passou por tudo dentro do Corinthians? Questão de faltar confiança. Eu acabei tomando um gol, tomei o gol defensado, depois eu fiz um monte de defesas que poderia ter perdido mais. Mas tudo bem, eu entendo. Quando eu comecei o ano, eu sabia que ia ser assim, a conta ia sempre sobrar pra mim. Se eu tomar um gol de pênalti, hoje é falha minha. Eu erro, eu vou te falar, tô indo até em psicólogo, psiquiatra, porque tá foda, velho. Difícil. Tenho apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha, hoje eu tomei um gol defensável. Mas às vezes é difícil assim, sabe? Porque eu tô pagando a conta há muito tempo. Há um tempo. E se tu olha meus números não são ruins, meus números são bons. E pode botar a culpa em mim, cara, não tem problema, velho. Eu acho que a gente é o grupo e não interessa. Acho que as coisas vão sempre sobrar pros mais velhos e tal, e beleza, cara. Só que eu sou ser humano. Eu sou igual, uma hora a conta vem assim com todas as situações. Mas tudo bem, pode botar na minha conta assim como os outros jogos, os outros gols. O time não fazer gol também deve ser culpa minha também. Desculpa o desabafo, mas às vezes enche o saco, né, cara? Eu sempre fiz de tudo pelo Corinthians e tô muito tranquilo com a cabeça, cara. Se esse for meu último ano no Corinthians, meu tempo acabar aqui, pra mim também sou muito grato. Puta, tudo que eu vivi aqui no Corinthians foi maravilhoso. Eu tenho que agradecer todo mundo aqui, mas às vezes, velho, desculpa o desabafo, mas às vezes cansa, sabe? Porque eu sou um ser humano e se tem uma coisa que nunca faltou de mim no Corinthians, foi trabalho, dedicação e empenho por essa instituição. Você tá pensando nisso? Não sei, cara. Tá certo. Tá aí o Cássio falando com a gente, desabafando no microfone do SBT. Fiel, as palavras são bem parecidas com aquelas que Cássio utilizou e começou a desabafar depois de ser bombardeado de cobranças da mídia e principalmente por grande parte da fiel torcida. Cássio desabafou depois daquela derrota para o Argentinos Júnior pela Copa Sul-Americana. O Coringão perdeu de 1-0 e o gol que ele tomou todo mundo considerou como um gol defensável diante de outros que ele vinha sofrendo naquela temporada. Cássio adotou o discurso de que a culpa era sempre dele e tudo sobrava para ele, e se ele fosse o problema, ele iria sair do Corinthians, e isso realmente se cumpriu. Então Cássio ele veio dando sinais, tanto na sua postura, atitudes e principalmente em entrevistas. Inclusive me pegou de surpresa, eu acho que grande parte da Fiel, quando ele decidiu sair do Coringão, que para mim ele ia aposentar dentro do nosso Corinthians e ser gravado na história como o maior ídolo da história do Timão. Para mim ainda não deixa de ser o maior da história do Corinthians, pelo menos aquele que eu vi jogar e vestir essa camisa. E agora a gente vê situações bem parecidas, tanto na atitude de Cássio quanto nas palavras que ele vem utilizando nas entrevistas. Será que o fim de Cássio está próximo? Ele que já tem uma idade aí considerada avançada, será que nessa passagem curta pelo Cruzeiro ele conseguiria recuperar forças e bom futebol para ainda vestir a camisa de um grande clube? Ou será que realmente vai ser o momento de o grande gigante da fiel torcida, ídolo da fiel, aposentar as luvas? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso e o que você achou do vídeo de hoje. Já se inscreva aí no canal, você que não é inscrito. Deixe seu like aí para fortalecer o nosso trabalho. Até o próximo vídeo, fiel. Valeu!